Palavras muitas vezes não conseguem descrever como nos sentimos ou então o que estamos passando. Muitas vezes a gente precisa de um amigo, de uma pessoa que esteja ao nosso lado, uma pessoa que nos apoie, uma pessoa que vai nos salvar quando estamos nos afogando, mesmo que essa pessoa não saiba nadar, uma pessoa que realmente se importe com a gente. Blue Period, episódio número 9, bora comentar sobre ele. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, queria falar pra vocês sobre o episódio número 9 de Blue Period. E bom, pra quem se pergunta, por que você não falou do 7, do 8, só veio falar no 9? Bom, digamos que eu estava bem ocupado, muita coisa pra fazer, e acaba que às vezes não consigo tempo pra ficar gravando e editando. Por isso eu peço desculpa se você queria que eu comentasse episódio a episódio. Eu tô tentando, mas é bem complicado. De toda forma, vamos comentar sobre esse episódio que, poxa, foi incrível. Na verdade, eu me identifico demais, não só com os personagens, mas com muitas das situações que cada um deles passa. Embora eu não seja um pintor, eu não saiba pintar, mas se conta alguma coisa, gostar de música ou gostar de fazer coisas que, vamos falar assim, são jogadas pra gente como isso não dá dinheiro, isso não dá futuro, você tem que seguir as nossas linhas aqui e o que a gente acha que é bom pra você. Bom, se isso conta pra alguma coisa, acredito que a gente pode sim se identificar, independente se você gosta ou não dessas coisas que abordam no anime, como pintura e tudo mais. Bom, primeira coisa, queria comentar sobre o episódio, o que foi o episódio, pra depois dar uma introdução maior ao que eu gostaria de falar sobre ele. Bom, seguinte, o Yatora, ele vai começar a descobrir mais agora sobre as cores. Passo a passo, depois do dressing que ele costuma fazer, que são os desenhos lá e tal, preto e branco normalmente, agora ele entra mais um pouco no mundo das cores. E ao ver as cores de uma forma superficial, assim como eu mesmo, que não manjo de pintura, faria o mesmo que o Yatora. E o que isso se conecta no episódio? Bom, seguinte, as cores elas têm todo um significado, todo um sentido, elas conseguem passar sentimentos, emoções, uma composição, assim como é dito no próprio anime, mas não só isso, as cores nos permitem nos aproximar das pessoas, ou seja, quando nós entendemos mais sobre as cores, a origem, o que aquela cor passa, o que aquela cor nos traz, a gente pode perceber um pouquinho disso com as pessoas, o que as pessoas passam, o que elas sentem, a parte de ter empatia, a parte de entender o outro lado, a parte de às vezes não entender, mas estar ao lado dessa pessoa. Então as cores elas fizeram uma bela junção ali no que a autora quis aplicar no anime. Porque o que acontece, enquanto o Yuji ele está bem preocupado sobre isso, né, sobre as cores e tal, a gente percebeu que ao decorrer desses últimos episódios, a Yuka sumiu de cena, ela simplesmente desapareceu, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo com ela, e a gente tem uma pequena parcela nesse episódio do que ela estava passando ou do que ela passa desde que ela era pequena. Bom, a Yuka desistiu ali da escola de arte, arrumou um trabalho de meio período. E, bom, esse trabalho, digamos que é ser acompanhante de uns caras que querem sair com mulheres bonitas, eu acredito que seja isso. A Oba Sensei está preocupada com a Yuka, então ela fala pro Yatora, ô, você viu a Ryuji por aí e tal, você tem visto ela? E é aí que o Yuji, ele sai um pouquinho da casinha e pensa, poxa, é verdade, onde que tá a Ryuji, né? O que será que aconteceu com ela e tal? E encontrando com uma amiga da Ryuji ali, né, uma pessoa que também é uma grande fã da Yuka, ela pega e explica, pô, a Yuka simplesmente botou um X lá e vazou. E aí ele começa a pensar, o que aconteceu com ela? Foi ela que meio que me levou pro mundo da pintura, mas por que eu tô tão preocupado? Eu tenho que estar mais preocupado com o meu exame. Daqui a 5 dias eu tenho que fazer o exame lá, que é super importante pra mim, eu quero passar na faculdade, papapá. Mas essa coisa na cabeça do Yatora começa a ficar na cabeça dele, encher o saco dele a todo momento, e ele vai lá e liga pra Ryuji, né? Acaba primeiro encontrando ela, eles acabam conversando, ela fala que não passou, ele ainda não tinha conhecimento que ela tinha feito X e tal, né? E depois desse encontro, ela explicar sobre a cor, aquele vermelho meio alaranjado, que ele falou que é um vermelho meio alaranjado, mas
tipo, tem um outro nome lá, explicou mais ou menos a origem daquele vermelho, que ela gostava muito daquele vermelho. E ali pra mim é como se ela estivesse falando sobre o caminho que ela escolheu. A cor que ela gosta demais é uma cor que envolve ela na própria origem daquela cor, de onde ela surge, de que tipo de minério que ela vem, de onde que ela vem, de como que sai aquela cor, entendeu? Porque como a origem daquela cor que ela tava falando, aquele vermelho, que eu esqueci o nome agora, como é que é ele exatamente, onde se pegava esse tipo de minério, desse tipo de material, era num lugar que acabava sendo venenoso, e aí acabava sendo uma sentença de morte para quem usasse esse vermelho. Então é como se o caminho que ela quer fosse meio que uma sentença de morte. Não no sentido de morrer em si, mas no sentido de, putz, vai ser muito difícil, você vai apanhar muito nisso daqui pra você conseguir, entendeu? Então é como uma sentença de morte, você tá indo direto pro precipício sem saber se você vai conseguir sobreviver e pular pro outro lado ou fazer alguma coisa desse tipo. E nisso o Yatora ele fica pensando nisso e tal, e ele começa a se preocupar com ela. Ele acaba ligando pra ela e é aí que nós temos uma das conversas mais importantes pra mim no anime e dos animes em si. Porque eu acho que um anime, o que ele tem que ter muito, quando, pelo menos pra mim, ele tem que ter muito essa pegada sentimental, essa pegada um pouquinho mais verdadeira, um pouquinho mais parecida com a nossa realidade, do que a gente vive, do que a gente passa, com essa quebra de tabu, da gente poder falar sobre isso, né? Poder falar sobre essas frustrações que muitas vezes a gente esconde, que a gente não externa. A gente não externa em vídeo, a gente não externa pra, sei lá, pro nosso melhor amigo muitas vezes, a gente não externa pras pessoas, a gente não pede por ajuda. E bom, a Yuka conversando com ele fala pra ele, meu, você quer me ajudar mesmo? Porque ele fala, né, tem alguma coisa que eu posso fazer por você e tal. E ela pega e fala, meu, vem aqui agora então, vem aqui me ver agora. Por um lado pode parecer meio idiota, a gente fala assim, pô, o outro também tem as ocupações dele, também tem as preocupações dele e tal, né? Por que ele iria lá procurar a Yuka? E bom, é daí que vem o sentido da gente ter muitas vezes empatia, entender o lugar do outro, ou então pelo menos tentar ajudar. A gente pode não entender porque a gente não viveu aquilo, mas nós podemos ajudar essa pessoa estando ao lado dela, compreendendo ela, porque compreender a gente pode. A gente pode chegar no lado da pessoa. Entender é muito difícil você entender o que eu passo, é muito difícil de eu entender o que você passa. E assim como o Yatora, ele não entende o que a Yuka passa. Ele não entende. Pode ter alguma similaridade, mas ele não entende de fato. E é isso que a Yuka quis dizer quando ela disse, se você, quando alguém estiver se afogando, você só vai procurar um bote salva-vidas ou alguém para ajudar, mas você não vai mergulhar lá para ajudar, você não vai lá, você não vai sentir, você não vai junto com essa pessoa, não tem nada que eu tenha para falar para você, porque você não tem como me ajudar. Qual o sentido disso? Não é o sentido de a Yuka é ruim e tal, na verdade é o sentido de quando nós somos amigos, assim, de verdade, às vezes a gente precisa quebrar um pouco essa bolha egoísta de tipo, putz, se eu me afogar com ele, eu vou me lascar também. Então é melhor eu me cuidar e deixar ele sofrendo ali. Um exemplo que a gente tem é da própria Kuana com a amiga dela que queria fazer artes e tal e teve os problemas intestinais e tudo. A gente percebe que a Kuana aparentemente não tinha ido lá e, vamos falar assim, sofrido, chorado no ombro da pessoa junto com ela, sabe? Ter sofrido junto, ter se mergulhado ali enquanto estava se afogando, os dois se afogando juntos, tentando sobreviver e ser uma companhia, e ser uma ajuda. A Kuana parece estar um pouquinho mais longe. Já o Yatora, ele vai tomar um caminho diferente, né? Pelo menos é o que parece, tá? Eu não sei se a Kuana realmente foi junto com essa amiga dela, que queria fazer artes e depois desistiu. Se ela realmente foi lá ajudar. Mas o Yatora, o que ele faz? Depois dele ficar confuso, ficar pensando sobre esse aluno modelo e tal, ele percebe que, poxa, o egoísmo de só me preocupar comigo e não, vamos falar assim, mergulhar junto com a pessoa que eu tô me preocupando, que no caso é a Yuka, ela vai acabar ficando sozinha. É então que ele toma uma atitude, ele vai lá e fala, mano, eu vou te encontrar agora. E ela fala, não, eu já disse que não tem nada pra falar pra você. E ele vai lá, encontra com ela, e a Yuka, ela tá numa situação que ela tá entre a vida e a morte. Porque pra muitos pode parecer uma frescura, mas é um sentimento até que recorrente em muitas pessoas. Mas as pessoas, infelizmente, têm medo. Elas têm medo de falar sobre isso. Elas têm medo de ser julgadas. Por que eu digo isso?
porque eu também já tive muito medo de falar sobre isso. Então é um assunto bem complicado. Falar sobre morrer, falar sobre estou muito mal, não consigo seguir em frente, é muito difícil. Porque a gente vê a situação da Yuka na própria casa dela. Aparentemente, a arte japonesa era algo que os seus pais queriam que ela seguisse. Por isso ela ainda tinha o apoio, entre aspas, esse apoio, e também deixavam ela viver, vamos falar assim, tipo, do jeito que ela queria, embora eles não concordassem com ela se travestindo como uma mulher. Só que a partir do momento que a Yuka desiste disso, porque ela não queria seguir na arte japonesa, ela queria fazer outra coisa. Ela tava mais pra uma, sei lá, uma desenhista de estilista, sabe? Que faz, tipo, as roupas nos desenhos. Só que ela não poderia seguir esse sonho. Ela não poderia seguir isso porque não lhe era permitido fazer isso. Até porque os pais planejaram e colocaram na cabeça que ela deveria ser, vamos falar assim, o fruto do que a mãe talvez não tenha sido. O sonho não realizado dos seus pais teria que ser concretizado na Yuka. E é o que muito chega a acontecer na realidade. Bom, gente, vamos lá, vamos dar um exemplo. Por exemplo, minha mãe, ela é contadora, tá? Ela é formada em contábeis e minha mãe sempre gostou de contábeis. Então, logicamente, ela queria que o filho dela seguisse essa área. No caso, eu. Eu tenho meu irmão, então provavelmente minha mãe também pensou que meu irmão poderia seguir essa área. E meu pai é a mesma coisa. Meu pai trabalhou como eletricista. E ele trabalha como eletricista ainda e tal, né? Faz um monte de coisa e tal. E ele queria que eu seguisse essa área. Sempre me incentivaram muito em algo que eu não gosto. Bom, gente, eu digo pra vocês que eu estou me descobrindo aos poucos, em plenos 28 anos até os 30 que eu estou agora. Então, eu comecei a me descobrir, comecei a descobrir do que eu gostava de verdade. Como eu sempre disse aqui em alguns vídeos passados sobre psicologia, sobre editar vídeos, sobre design, que é uma coisa que eu tenho curtido muito. O Rodrigo Zietti, ele tem me ajudado muito nisso, porque, tipo, é um cara totalmente interessado nisso e, tipo, ele meio que me motiva, assim, eu gosto de ver quando ele fala sobre isso. E é engraçado como nossos pais, eles colocam essas coisas em cima da gente. E desde pequeno, quando você cresce, você percebe que você foi meio que obrigado a fazer isso desde pequeno, porque eles pensam que isso é o que era melhor pra gente. Mas muitas vezes não é. Fazer o que ama é muito difícil, principalmente sem apoio. Principalmente quando os pais vêm com indiretas pra cima dos filhos dizendo você deveria fazer isso ou aquilo, né? Você deveria seguir isso? Por que você não segue alguma coisa que dê dinheiro? Por que você não segue alguma coisa que eu acho que é melhor pra você, embora você mesmo saiba o que é melhor pra você? É uma questão bem complexa que vai deixando a pessoa cada vez mais pra baixo, cada vez mais pra baixo, cada vez mais pra baixo. A Yuka chega num ponto onde ela pensa em se afogar. Se afogar ali na praia, o que ela estava querendo dizer com o trem, com certeza é sobre se matar. Dar um fim em tudo isso, porque ela já não suporta mais. E quantas vezes nós mesmos já nos sentimos dessa forma? Por causa de, talvez, frequentar alguma igreja, isso daí já é o meu caso. Talvez ser julgado por alguma coisa. Talvez ser julgado por você gostar de desenhos. Talvez ser julgado porque você gosta de música de rock. Talvez ser julgado porque você quer fazer design. Talvez seja julgado porque você quer fazer artes. Talvez seja julgado porque você quer fazer história. E história, professor? Quem é que quer ser professor hoje em dia? Pra que ser professor? Mas isso é o que você gosta. Essa é a sua paixão. E isso é o que te move. Mas mesmo assim você não pode seguir isso. Porque a sociedade, as pessoas não querem que você faça isso com você mesmo. Porque elas acham que você vai sofrer muito. Porque elas acham que você vai passar muita dificuldade. Porque elas acham que simplesmente isso não serve pra ninguém. Entre o que as pessoas de fora acham e o que a gente sabe sobre nós mesmos, é muito mais importante o que nós pensamos sobre nós mesmos. É muito difícil chegar nessa resolução. Tanto que o Yatora, ele vai lá e é o companheiro da Yuka. Por quê? Porque simplesmente ele nunca viu ela como uma pessoa qualquer. Ele sempre viu ela como ela realmente é. E ele está disposto agora a afundar junto com ela. Mas ele não vai se afogar. Ele vai ajudar para que os dois consigam sair ali e ir para a deriva e conseguir se salvar. E por que isso é muito importante no anime, gente? Porque muitas vezes a gente precisa de uma pessoa assim. Sabe, gente, gravando vídeos e editando, alguns momentos meus não vão ser muito bons e não têm sido muito bons. Não é uma coisa que às vezes a gente expressa num vídeo. Porque no final das contas, a maioria das pessoas que assistem não estão interessadas muito nisso. E esse anime, ele é muito sobre isso.
é muito sobre falar sobre as pessoas em si. É muito sobre falar sobre os desejos e as dificuldades que a pessoa sente, até mesmo fazendo o que ela gosta. Não é porque ela gosta às vezes de uma coisa também, que ela vai viver feliz com essa coisa ou pelo resto da vida. Ela vai ter momentos ruins e tristes, mas por fazer algo que gosta, aquilo, de uma forma ou de outra, vai fazer ela caminhar. É muito diferente quando você faz algo que você não gosta, que você não suporta. Você não é aquilo. E por que você faz aquilo? Então vamos dar um exemplo aqui. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que gosta de trabalhar na parte administrativa. E isso se torna um problema quando você precisa meio que fazer isso forçado para você poder viver. Para você poder não ter julgamento do outro lado, mas você também poder sobreviver, porque muitas vezes você não consegue trabalho na área onde você quer. E essa é a triste realidade e você tem que seguir esse caminho muitas vezes. Mas eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu faria agora o que eu quero, independente da minha idade, independente se eu não fosse arrumar emprego e tal, pra pelo menos eu tentar alguma coisa que eu realmente goste. Fazer vídeos pro YouTube tem sido isso. Então, quando eu olho pro anime de Blue Period, quando eu olho pra Yuka, quando eu olho pro Yatora, eu vejo muito de mim mesmo. Eu vejo muito das coisas que eu já passei, do que eu sinto, tanto em relação familiar com a Yuka, tanto em relação com o Yaguchi, a sua relação familiar e tudo, os seus desejos, as suas descobertas, porque antes ele era um menino todo regrado, seguindo uma linha, e depois de descobrir um mundo novo, ele acaba meio que se aventurando, mas ainda com muito medo porque é muito mais fácil você seguir o modelo de aluno ali, do que você seguir o lado que você realmente gosta, do que você realmente quer pra sua vida. E Blue Period, ele mostra isso pra gente. Ele mostra as frustrações, as tristezas e tudo que a gente passa. Só que de uma forma muito boa, muito triste também, é um drama muito legal de colocar e muito verdadeiro. É uma das coisas que me encanta muito no anime. Ele é verdadeiro sobre inveja, sobre tristeza, sobre egoísmo. Ele é verdadeiro sobre muita coisa e eu acho que a autora ela acerta muito. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado muito longo, mas espero que pra você que assistiu até o final, lhe traga motivação pra continuar no caminho que você deseja. Porque é muito melhor a gente seguir, mesmo que a gente se frustre em algumas vezes, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente caia, do que a gente viver infeliz pelo resto da vida, de não ter feito o que a gente sempre quis. E a Tora, pra mim, dá uma lição pra mim mesmo. O que eu deveria fazer como amigo e ajudar uma pessoa e me afogar junto com essa pessoa, né? Não me afogar no sentido de eu vou me afogar, vou me lascar junto, mas tentar ajudar essa pessoa, passar por tudo junto com ela, né? Quando chamar o bote salva-vidas, eu ir junto também, pular na água para tentar salvar, entendeu? De uma forma que eu também sobreviva e eu também ajude outra pessoa a sobreviver. É sobre a vida, é sobre arte, é sobre tudo. Blue Period é simplesmente isso e nada mais. Muito obrigado, mais uma vez, por ter me escutado até aqui.